É isso que tá no título. O Senhor dos Anéis terá um novo filme em 2026. De fato, a Warner confirmou que o lançamento está previsto para esse ano, e é importante frisar que será pela Warner, porque hoje o universo de Tolkien agora está sendo explorado de forma fracionada por Warner e Amazon Prime Video. Mas enfim, o filme será sobre Gollum, nada mais apropriado então do que Andy Serkis, que viveu o próprio Gollum, vindo agora para a direção, uma vez que ele é também diretor. Nesse vídeo eu vou detalhar tudo sobre essa novidade. Eu também convidei o César do Tolkien Talk, um especialista no universo de Tolkien, para discutir as origens dessa história e para tranquilizar os nossos corações. Ou não, né? E ao final eu vou compartilhar as minhas opiniões sobre todo esse tema, sobre todo esse assunto. Então vamos lá. Como eu vinha dizendo, a Warner, que agora é Warner Discovery, anunciou que está desenvolvendo um novo filme live action de O Senhor dos Anéis. É importante destacar que é live action porque já existe um filme em animação planejado para esse ano, 2024. O novo filme foi anunciado e tem lançamento marcado para 2026 e se chamará A Caçada por Gollum. Andy Serkis será o diretor, como eu adiantei, e você deve estar se perguntando onde que tá o tal do Peter Jackson nisso. Ele também está envolvido no filme, tá? Ele está atuando como roteirista e também como produtor. Ele que também escreveu os 3 filmes de Senhor dos Anéis e O Hobbit. Então, além de roteirista, ele será o produtor e, segundo a própria Warner, Peter Jackson será um tipo de produtor daqueles ativos, daqueles que não estará lá apenas por nome, por dinheiro, ou seja o que for. Ele, abre aspas, estará envolvido em cada momento do desenvolvimento, fecha aspas. Isso aí afirmou o David Zaslav, CEO da empresa. Isso não quer dizer, porém, que outros roteiristas e outros produtores façam parte disso daqui, né? Eu acho que é algo que vai ficar um pouco mais à frente ainda de ser discutido. O roteiro vai se focar em histórias ainda não exploradas em tela de maneira oficial, embora já tenham sido exploradas parcialmente nos livros e também em um fanfilme que alcançou mais de 15 milhões de visualizações no YouTube antes de ser retirado do ar pela Warner. Notícia oposta, vamos explorar como essa história pode ser desenvolvida e, como eu disse, acalmar ou não os nossos corações, tá? Para isso, não serei eu quem falará, mas sim o meu querido César do Tolkien Talk, especialista no assunto e que já vem se debruçando há algum tempo nas possibilidades de um filme como esse acontecer. Então, César, manda a braba pra gente e responde essa história. Como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio, macho? Olá para todos que acompanham o nosso PHzinho, esse menino que vale mais do que Mífio. A pedido dele, venho aqui falar o que a gente pode esperar desse novo filme, The Hunt for Gollum, ou em português, A Caçada por Gollum. Esse filme é uma aventura solo de Aragorn, basicamente uma quest de RPG, onde um grande rastreador tenta a todo custo encontrar uma criatura que insiste em apagar seus rastros. Nessa jornada, vamos ver quase todos os grandes nomes de personagens e locais que estamos acostumados na sextologia de Peter Jackson. Aqui veremos Elrond em Valfenda, veremos Gandalf e os Hobbits na fronteira sul do condado, veremos o rei Thranduil e o príncipe Legolas em Treva Mata, e veremos até mesmo Arwen sendo noiva de Aragorn em meio de Lothlórien. Além disto, os belos prados de Rohan, a Terra dos Cavaleiros e o grande rio Anduin e os Pântanos Mortos estarão contemplados. E por fim, chegaremos a Mordor, na cadeia montanhosa onde uma grande vilã em forma de aranha nos espera. Todo esse evento se baseia num vasto material que temos nos apêndices de O Senhor dos Anéis, no apêndice B, no Conto dos Anos, e também que é complementado por diversas passagens, em especial no grande capítulo O Conselho de Elrond em A Sociedade do Anel. O material é tão vasto que nós encontramos detalhes desta jornada do Aragorn no prólogo, em outros capítulos, até mesmo em outros livros, e a Warner Bros. Tem o direito de usar quase tudo. Ou seja, é um filme que não vai ficar raso, tem total conexão com os 6 já feitos e tem muito material para ser usado. A linha do tempo segue a criatura Gollum, que, impelida pela sua obsessão, resolve sair das raízes das Montanhas Nevoentas depois de meio milênio morando lá. Isso mesmo, Gollum ficou quase 500 anos nas raízes das Montanhas Nevoentas. 2 anos após os eventos de O Hobbit, Gollum resolve ir atrás do Bolseiro no condado. Mas a maldade em seu coração o leva justamente para o lado oposto, e ele segue diretamente para Mordor. Ele leva quase 6 anos para chegar na Terra das Sombras, e nesse caminho ele deixa terror por onde passa. Enquanto isso, Aragorn recebe um pedido de seu melhor amigo, Gandalf o Cinzento. Ele deveria rastrear e capturar a criatura Gollum. Gollum despista Aragorn por diversas vezes, mesmo o guardião sendo o rastreador mais experiente de seu tempo. Gollum conhece caminhos secretos e seu corpo leve anda em lugares que um homem grande não consegue andar. Em meio a 8 anos de perseguição,
o rastro não só esfria, ele desaparece. Gollum tinha sido capturado por Sauron. Ao ser torturado, ele entrega toda a história, e agora Sauron manda seus Nazgûl atrás dos Bolseiros. Por algum motivo enigmático, Sauron liberta Gollum, e ao sair dos Pântanos Mortos, Aragorn o captura. A criatura é levada até Treva-Mata e interrogada por Gandalf. Os eventos desencadeados dessa jornada vão culminar em A Sociedade do Anel. Toda essa trama já foi filmada num fan-filme de 18 minutos espetacular que chama The Hunt for Gollum. O filme é de 2009 e agora tem 15 milhões de plays no YouTube. Eu recomendo e muito. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixo aqui meu grande abraço para você, PH querido. Namarie. Agradeço aí imensamente ao César do Tolkien Talk, tá? O César, a Inês, toda a turma do Tolkien Talk. O canal é um parceiraço aqui do canal e as várias lives que realizamos juntos são a prova da força dessa parceria. Além disso, meu querido César e Inês são pessoas que eu estimo demais. E será a partir desse vídeo que eu vou começar a construir a minha opinião sobre o assunto. Vamos lá. De verdade, eu me sinto tranquilo quando eu escuto o César falar. Ele não é desses criadores efusivos que ficam tentando achar pelo em ovo, problema em tudo. Ele é um pouco mais comedido e muito sensato. O título desse vídeo aqui que eu trouxe vai ter um motivo mais à frente, mas não é um motivo relacionado ao lado estritamente criativo da história, coisa que o César apresentou muito bem. De fato, eu sempre imaginei o passado do Gollum como sendo um tanto fluido demais, né? Meio difuso demais, melhor dizendo. Inclusive nos apêndices dos livros que o César cita, parênteses, tá? O Senhor dos Anéis tem muitas histórias que não são necessariamente inacabadas, mas que eu chamo de histórias iniciadas, que foram posteriormente adicionadas aos longos e desencontrados apêndices dos livros, que era uma maneira do Tolkien organizar algumas ideias sobre aquele universo, né? Mesmo que ainda não fosse explorá-las naquele momento. Inclusive, há muitos detalhes sobre onde certos personagens andaram, o que fizeram, com quem se relacionaram, o que eles falaram, quais, enfim, um monte de coisa, tá? Também vem daí muitos elementos relacionados à Primeira Era, que são explorados na série O Anéis de Poder, criticada, inclusive, por ser longe do cânone, mas ao mesmo tempo tá lá. Tem muita coisa aí dos apêndices, então será que vão criticar a mesma coisa aí do Gollum? Criticavam, né? Porque muita gente que fala de Tolkien diz ter lido Tolkien, mas aparentam não ter lido absolutamente nada. Enfim, fecha parênteses. Portanto, apesar de ficar feliz com a sugestão do César de que há muito a ser explorado, por outro lado, conhecendo bastante esses apêndices, há muitas lacunas a serem preenchidas e ainda não vimos uma boa abordagem de Peter Jackson para lidar com lacunas. Tô falando do Peter Jackson roteirista. Ele é muito bom em adaptar, já falei num vídeo sobre isso, né? Adaptar é sobre não adaptar, tá na descrição. E ele é muito bom em pegar coisas de um lado, colocar do outro, criar elementos interessantes para encorpar aquela história, no caso, pra tela, saindo do texto pro vídeo, mas sempre com a guia mestra muito bem definida. O Hobbit é um exemplo de como lacunas não são o forte do Peter Jackson. Quer dizer, pensando bem, a trilogia teve que criar lacunas onde não havia para se justificar enquanto trilogia, né? Mas enfim, a pergunta que eu deixo é: como será que Peter Jackson lidará com algo que é essencialmente cheio de lacunas? Esse é o ponto que me deixa um tanto quanto cauteloso com relação a essa volta aí. Mas tem uma coisa que me faz pensar do lado positivo. A Warner retirou o fanfilme por questões óbvias, né? Retirou do YouTube, o que também faz pensar como esse fanfilme já preencheu algumas lacunas que podem, por que não, ser utilizadas aqui pelo Peter Jackson com a sua habilidade de adaptar. Porém, era um filme de 15 minutos. Praticamente uma cena de um filme do Peter Jackson. É muito pouco para se basear. O fato desse filme se focar em Aragorn é muito interessante, tá? Primeiramente, se considerarmos o retorno do mesmo ator, Viggo Mortensen, coisa que não tá confirmada, isso artisticamente eu acho bem significativo porque é um grande ator, é muito dedicado, entende bem desse universo e também escolhe muito bem os seus papéis. O próprio personagem, ele é tão bem construído pelo Viggo Mortensen que, apesar do Viggo Mortensen ser um ator de alto calibre, ele é fortemente identificado por esse papel. No entanto, o fato do filme ter Gollum no título me causa uma certa dissonância, porque sugere que, enquanto desejam capitalizar a imagem do Gollum, acabam hesitando em usar fortemente a imagem do próprio Aragorn, que é muito relevante nessa história, eu diria que em termos de protagonismo. O que, olhando friamente, é compreensível utilizar Gollum, porque é um nome mais popular, mas emocionalmente falando, causa essa dissonância. É como se eles não tivessem coragem de assumir Aragorn desde o título. Estranho, mas bobagem.
Antes de falar sobre a direção, inclusive, eu acho interessante notar que esse é o momento certo para trazer essa turma, esse elenco de volta, né? Orlando Bloom pode voltar, Aragorn, Viggo Mortensen pode voltar, enfim. Eles estão mais velhos, é fato, mas ainda não tanto. Talvez seja uma das últimas janelas de oportunidade para preservar tanto a imagem quanto os atores ao mesmo tempo. No entanto, há outro lado a considerar. É crucial que isso não pareça uma reunião de amigos, ou seja, que eles vão moles para fazer o filme. Eles precisam ir com entusiasmo, não necessariamente o mesmo entusiasmo de se fazer Senhor dos Anéis, o primeiro, porque era uma novidade, né, todo furor e etc, mas pelo menos algo parecido. Quando você olha o Orlando Bloom e o Hobbit, parece que alguma coisa não dá certo, não encaixa. Parece mais um revive, né, é assim que fala, do que de fato uma criação artística em si. Falando agora sobre a direção, o histórico de Andy Serkis como diretor não é bom. E por isso eu não vejo a sua direção anunciada aqui para o filme como algo que vai inicialmente me impressionar. Mas eu defendo que isso é irrelevante por agora. Porque o histórico do Peter Jackson como diretor, pegando aqui, né, um pouco de história, antes de Os Seus Anéis, não era um histórico muito interessante não era nada de excepcional, tá? Eu falo aí do filme Os Espíritos. Nada demais. Quer dizer, nada demais assim, muito aquém pra credenciar alguém a dirigir Senhor dos Anéis. É isso que eu tô querendo falar. Então eu vejo o Peter Jackson se destacando como diretor e roteirista nesse universo pelo seu profundo conhecimento e pelo grande apreço que ele demonstra ter pelo imaginário do Tolkien, digamos assim, pelo legendário do Tolkien, quer que seja. Nos making-offs do Seus Anéis isso é bem claro, tanto que ele colocou da sua vida ali é um absurdo, tá? Se a gente considerar rumores, inclusive, dizia-se que seu controle intenso sobre o Hobbit, ele que não iria dirigir, foi uma das razões pelas quais o Guilherme Del Toro desiste de seguir no projeto. Oficialmente é questão de agenda, de tempo, da discordância do Del Toro em transformar o Hobbit em trilogia, mas me apegando a rumores, eu prevejo que Peter Jackson nunca teve a intenção de se desligar completamente do lado artístico de Seus Anéis, o que me leva a pensar que em The Hunt for Gollum será uma criação profundamente ligada a ele e praticamente tendo a direção terceirizada para Andy Serkis, que inclusive trabalhou com Peter Jackson como diretor de núcleo e também de assistente de direção nos filmes passados. Por sinal, Andy Serkis, cuja relevância no cenário da captura de movimentos é inegável, né? Basta olhar aí para a trilogia do César de Planeta dos Macacos, me leva a crer que ele terá boas credenciais para realizar essa tarefa, porque ele vai ter que dirigir muita coisa em estúdio fechado. O próprio Mowgli dele é assim, né? Repito aí, ele trabalhou no Planeta dos Macacos, que é assim. Então isso pode ser interessante quando a gente pensa em direção. Gente, o diretor, ele define tudo, é fato, mas tem vários diretores. Tem um diretor de núcleo que pode ser um diretor melhor de dirigir ao ar livre, controlar melhor a questão da iluminação, quer que seja, junto com os outros profissionais, que é o diretor de núcleo, é o diretor assistente, né? O diretor específico para alguns tipos de cena, como cena de ação e por aí vai. Então, assim, vamos ter calma com relação à direção. Tem muito mais do que o diretor para a coisa funcionar. Esse é o ponto que eu trago do lado positivo. Portanto, o que o Andy Serkis fez ou deixou de fazer até agora, eu acho que não deve ser definido como nada pétreo, ou seja, não deve definir o temor e nem a certeza final com relação ao seu anúncio para dirigir esse filme. Outro ponto de atenção que eu quero abordar e que agora começa a convergir para o título aqui do vídeo é que eu acho o suposto ano de lançamento, suposto entre aspas, eu digo já porque suposto, tá? Que é 2026, eu acho muito pouco 2026. É muito próximo. Eu acho que é pouco tempo quando a gente pensa em um filme dessa magnitude. Isso demonstra pressa. E pressa e blockbuster não combinam. Veja o que a pressa fez com a Marvel, por exemplo. Se falarmos de um lançamento em 2026, eu tô falando do quê? De mais ou menos 2 anos, né? Metade de 2024, lançamento no segundo semestre de 2026, final do ano. Então eu tô falando aí de um meio ano e um ano inteiro e metade do outro ano. Então é 2 anos, né, que eu tô falando. Tudo isso para um roteiro que ainda tá em desenvolvimento, para um texto que precisa acabar, para contratar elenco, alocar recursos, viajar lá para Nova Zelândia, organizar as filmagens. É um circo muito grande. Depois vem a pós-produção de um filme que demandará muitos efeitos e muita edição. Ou isso, ou será um filme com menos alma do que Senhor dos Anéis, que utiliza menos locação real, que utiliza menos a tal Nova Zelândia, que vai filmar lá com os domos, né, os painéis de LED, que é legal, é melhor do que fundo verde, mas eu acho que tira um pouquinho a essência da crueza de Senhor dos Anéis, né, do primeiro da trilogia, tirando aqui o Hobbit, tá? É isso, ou o filme será bem menor do que tá na minha cabeça. É pouco tempo para muita coisa. Sendo realista, essa data foi estabelecida para atrair a empolgação
coração dos investidores e eu acredito que tem muitas chances de mudar. Falando em investidores, é aqui que entro na minha opinião final de que esse filme está sendo produzido pelos motivos errados. Apesar da presença de Peter Jackson, Andy Serkis e etc., não vejo um apelo artístico verdadeiro. Não vejo uma vontade plena de contar essa história antes de qualquer coisa no mundo precisar ser contada. Eu vejo mais uma necessidade da Warner em se manter relevante no cenário de entretenimento, coisa que ela não tem feito muito bem recentemente, com toda a confusão de mudança de gerência, de dono da empresa e coisas mais, tá? Em outras palavras, parece desespero, e trago indícios. A Warner aprovou um reboot da série Harry Potter, que agora vai inclusive ser uma série. A Warner contratou James Gunn e agora planeja reiniciar o universo da DC. Além disso, está planejando várias séries no universo de Game of Thrones. Além de A Casa do Dragão, tem a já confirmado O Cavaleiro dos Sete Reinos. A Warner também aprovou Matrix 5, agora sem as irmãs Wachowski, né? Buscando ali se desvincular do passado da franquia, mas continuando a explorá-la. Parece que a Warner opta pelo caminho mais fácil, mais óbvio. E David Zaslav, o CEO, está fazendo tudo que é possível para agradar o lado financeiro da empresa. Se a Max não deu certo e aparentemente está longe de dar, a empresa, portanto, redireciona os seus investimentos para o cinema e, para tanto, não pode errar. Então, apostar em suas propriedades intelectuais já estabelecidas é uma forma de mostrar desespero, mas também, de certa forma, de fazer dar certo a qualquer custo. E quando digo a qualquer custo, é literalmente a qualquer custo de grana. Eu prevejo altos investimentos ou então filmes bem menores com títulos grandiosos, porque, gente, sustentar Harry Potter, Matrix, Seus Anéis tem caroço nesse angu. Eu não quero acreditar que essas coisas estão sendo confirmadas para atrair investimento e depois desconfirmar, como muita coisa vem acontecendo recentemente na Warner, né? Vai sair o filme de não sei o que, cancela. Vai sair o filme de não sei o que, cancelou. Tô de olho. E uma notícia recente, inclusive, para corroborar esse negócio do streaming, né? Foi dito como a Warner e a Disney vão juntar aí seus serviços de streaming em um pacote só. Tudo para competir com a Netflix. No jogo atual, eles não conseguiram superar a gigante do streaming, que estava embaixo, inclusive, mas que se recuperou muito no segundo semestre de 2023 e agora nada de braçada. Ela não tá só na liderança, ela tá em uma liderança quase que intocável no mundo dos streams. Então, reitero, O Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum, vai acontecer, mas não pelos motivos certos, que seriam os artísticos. Apesar do primeiro filme ser claramente uma aposta financeira, sim, ainda ali tinha muito coração, sentia-se uma forte presença artística naquilo tudo. Isso é algo que não observamos, por exemplo, na segunda trilogia, no caso Hobbit, que inicialmente não era nem para ser trilogia, mas acabou sendo por ganância da Warner, por motivos plenamente financeiros. Quando os interesses financeiros começam a interferir no lado artístico, isso é perigoso e serve como um sinal de alerta que eu deixo aqui com relação à Caçada de Gollum. Ou seja, o filme nasce estranho. Nasce para tentar salvar uma Warner cada vez mais desesperada. Não só ela, tá? A indústria de séries e filmes como um todo tá desesperada. The Office volta, Betty a Feia tá de volta, filme só tem continuação, Disney cheio de continuação das suas animações, quer que seja. Enfim, é papo para outro vídeo, mas denota contexto. Agora, sinceramente, olhando para um ponto um pouco mais positivo dentro disso, se esse movimento da Warner der certo, ótimo, porque é melhor ter uma gigante do entretenimento se saindo bem do que mal. Meu trabalho se encaixa nisso, gente. Eu não ganho nada com essa galera indo mal das pernas. Minhas maiores audiências vieram de Anéis de Poder, né? Vieram de Os Anéis de Poder. E acredito que virão de A Caçada de Gollum e de afins. É bom que esses filmes, portanto, sejam bem-sucedidos. Esse copo meio cheio, inclusive, me leva ao pensamento de Alice, de pensar que se um filme caro dá certo, então financia vários filmes médios. Mas é como eu disse, é um pensamento de Alice. Talvez não seja tão assim. Para finalizar, a Warner tá apostando no que é certo, o problema é que muitas vezes o certo não é garantido. Atualmente a empresa não está na posição de criar, apenas de reciclar. Assim a gente vai comer almoço na janta e janta no almoço vindo da Warner. E diria que vindo da Disney e também de outros, tá? É um cenário que nós temos. De onde virá o novo no cinema americano, PH? Vai vir dos pequenos, da A24, de estúdios e de filmes que passam debaixo do radar. E também de streamers que têm outros recursos para cobrir os seus déficits. Como o Prime Video tem a Amazon e Apple TV tem, obviamente, a Apple. Essa é a minha opinião sobre isso daqui, tá? E eu quero ouvir a de vocês aqui nos comentários. Deixem um like, inscrevam-se no canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau!